podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, estamos ao vivo. Ao vivo não, é gravada essa live, tem que aprender isso. Seja bem-vindo ao Estúdio Dux, eu sou o Josimar. Você sabe, quando eu tô aqui de legendário, é porque o quadro é Papo de Legendário. Então, seja bem-vindo, já quero te pedir para que você curta, compartilhe essa live, manda aí nos grupos de WhatsApp, avisa o pessoal aí que mais uma live do Estúdio Dux, mais um episódio. Agradeço a tua presença, já quero te pedir encarecidamente que você pague o garçom, os 10% do garçom. Você nem precisa pôr seu dinheiro, é só curtir, compartilhar. A interação com essa live é muito importante para que essa live possa chegar a mais pessoas. Eu sou o Josimar, se você não me conhece, é muito prazer. Nós estamos aqui para mais um Papo de Legendário com o meu irmão Danilo. Nós já estávamos aqui em altos papos aqui, em off. Falei para ele, segura Danilo, porque senão nós não vamos ter assunto para o gravado. Meu irmão, fala aí, se apresenta, quem é o Danilo por Danilo? Então, meu nome é Danilo Barbosa, sou o legendário 44.383. Eu sou esposo da Gabriela, pai do Gabriel, do Leonardo. Sou conselheiro cristão formado. Atualmente estou finalizando o curso de psicologia, entrando no mundo da escrita acadêmica, escrita de livros, né? Comerciante, por osmose, por aprendendo desde criança. E para mim é uma honra, cara. Muito obrigado. O convite, né? Uma hora deu certo, a gente estava tentando arrumar as agendas, mas para mim é uma honra poder estar aqui e servir ao legendário número 1 com a nossa vida. Amém, meu irmão. Eu quero te agradecer encarecidamente por você. Para quem não sabe, essa live é gravada em Sidrolândia, mas o Danilo mora em Campo Grande e ele teve que se deslocar. E hoje está um tempo chuvoso aqui em Sidrolândia. Pegou chuva na estrada, não foi tanto também, né? Foi mais uma chegando aí, né? Na verdade foi mais neblina, né? Campo Grande tá, como sempre, aquele sol maravilhoso, né? Porque Campo Grande ele fica na esquina, você virar à direita tem um sol. Mas a vinda pra cá... E vou te falar, cara, isso é bom. Eu amo neblina, amo chuva. O tempo que eu morei fora do país era um país muito chuvoso. Nossa, eu tava em casa. Então eu gosto de frio e chuva. Eu falo pra minha esposa, né? Eu falo pra ela assim... Eu quero fazer um combinado com você. Nós já temos esse combinado. Combinado eu vou passar calor com você para um dia você passar frio comigo. Porque o calor é uma coisa que, cara, eu fico mal com calor, assim. Eu sou uma pessoa que sua demais. Eu fico com aquelas pizzas embaixo do braço, assim. Então eu tenho essa dificuldade. Eu tenho esse desejo de um dia morar num lugar que seja uma região mais fria, assim, sabe? Onde você tem vontade de morar? Qualquer lugar que seja frio, mas assim, interessante. Eu penso Paraná, Santa Catarina, ou até mesmo Rio Grande do Sul, a região mais sul ali do país. Mas eu não sei, minha vida, depois que eu aceitei Cristo, acabou, né? Não é o que eu quero, né? É o que ele quer, o que ele deseja. Morrer é lucro. Por enquanto nós estamos no prejuízo, mas... Deixa no prejuízo mais um pouquinho, mas Deus vai conduzindo. Mas é isso, meu irmão. Meu irmão, fala aí como é que foi... Você fez o 573? 574. 574, foi o segundo. Foi depois, isso. Segundo do Mato Grosso do Sul. Outubro, se não me engano. Quem que te colocou nessa, entre aspas, roubada aí? Pra você entrar Cara, como uma grande parte aí dos legendários do ano passado foi o Paulo Fernando, né? O Paulo Fernando, meu irmão mais velho, que hoje é o nosso coordenador. Tenho um orgulho de falar que é meu irmão. E o Paulo Fernando me chamou. Foi em maio de 2023. E aí o Paulo Fernando me chamou, ele falou, cara, seguinte, o coronel, né, o coronel Wesley, acho que tinha ido lá eu não lembro se foi Curitiba ou foi Santa Catarina. Então, agora eu tô na dúvida, mas acho que foi Santa Catarina, com o pessoal, com o pastor Gabriel. Eu não sei ao certo. E aí depois ele voltou lá no pessoal da igreja e falou, vocês têm que ir, tem que fazer. O Paulo Fernando foi o pastor Didini, o pessoal. E aí ele chegou em mim depois e falou, olha, cara, tem um movimento de homens. E é bom. É bom, é um negócio legal, um negócio que faz a diferença. A gente estava até conversando, né, sobre essa questão da disciplina, sobre
perfis de pessoas mais emotivas, mais emocionáveis, e o Paulo Fernando sempre foi uma pessoa muito séria pra mim. Uhum. Eu até brinquei com ele, falei, cara, você é um cara que eu sei que você é do agro, né? Você é veterinário, mas eu nunca imaginei você indo pra acampar e... Tá estranho, assim, você não gosta dessas coisas. Mas e aí, o que tem? Ele falou, cara, confia e vai. E como ele é uma figura muito importante na minha vida, né? Uma figura que eu tenho muita honra e muito respeito, que foi pra mim como um pai, né? Você confiou mesmo. Eu falei, cara, vamos ver o que esse desfrutar o caminho dá. E eu fui. Pra ser sincero, assim, os primeiros momentos lá do top, eu fiquei com raiva do Paulo Fernando, né? Eu fiquei bem, bem bravo. Não, isso é de praxe. É de praxe, né? Porque você não entende o que tá acontecendo. E quando eu fui, foi muito bacana isso. Eu sempre fui muito ativo. Após a minha conversão, né? Depois, se quiser, a gente entra nesse tópico. Vamos falar de tudo, meu irmão. E se quiser falar uma coisa ruim, eu também sei uns negócios que ninguém sabe de primeira mão. Mas assim... Deixa pro final da live. Essa é a estratégia deixa que a gente pro final. faz. Fica aí, né? E aí, após a minha conversão, que vai fazer agora... Fez uns 9 anos e meio que eu me converti genuinamente. Eu cresci na igreja, mas eu me converti genuinamente no ano de 2015. Eu sempre fui ativo, sempre fui envolvido com as coisas da igreja, servo, né? Tô há quase 8 anos casado com a Gabi, tento ser o melhor pai possível, né? Ser um homem produtivo para a sociedade. Então, quando eu fui assim, cara, eu quero ver Deus. Eu sou apaixonado por Jesus. Então, vai falar de Deus? Tô dentro. A minha esposa fica brava comigo. A gente, às vezes, viaja, ia pra lua de mel, e chegou na lua de mel domingo. Eu falei, vamos caçar a igreja. Ela falou, não, você tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira, você tá de lua de mel. Eu falei, não, pô, em 2 horinhas não vai fazer muita diferença. Né? Você casou agora, mas não vai viver a vida junto. Eu amo Jesus. Eu posso falar isso com todas as letras. Até naquele papo que a gente tava falando sobre questão de artigo, eu não tenho como negar a minha fé. Então, quando eu fui, eu pensei assim, falei, cara, perfeito eu não sou. Eu costumo dizer isso pros meus filhos, papai não é perfeito, mas papai é honesto. Então, eu vou tentar ser o melhor possível. Mas, eu olhei e falei, cara, eu sou um bom pai, um bom marido, né? Tento ser bom empresário, ser correto com as minhas coisas da maneira que tem que ser. Eu quero ouvir Deus. Só que eu não imaginava que a montanha iria mostrar coisas que eu não estava encarando. Uhum. Então, na montanha, um Danilo que eu não queria ver apareceu. Eu acho que ali eu consegui extrair coisas que estavam escondidas dentro do dia a dia, da rotina, até das máscaras que a gente usa. Porque todo ser humano usa máscara, velho. Sim. Mas a pessoa é muito boa, mas ela usa também. Todo mundo usa, só teve um que não usou e esse foi crucificado, porque ele era perfeito e genuíno. Foi, ressuscitou e... Então é isso, cara. Pra mim, quando o Paulo me chamou, eu fui sem saber o que era, que eu acho que esse é o propósito da montanha. Uhum. Eu sempre falo isso. Quanto menos você souber, pra quem tá nos escutando ali, eu não fui atrás de conhecimento de nada. Eu não assisti vídeo do YouTube, não fui saber o que levar na mochila, nada. Peguei a lista, também, igual você, foi o meu irmão mais velho que me convidou. Ele falou, segue a lista e desfrute o caminho. Aí eu falei, tá bom. Aí algumas dúvidas eu tirei com ele em relação à lista, porque eu também... tipo, que tipo de roupa, o que é isso e tal, mas isso é normal. E ele deu, assim, falo muito pouco mesmo, assim, e eu não fui atrás. Eu sabia, eu tinha colegas que foram no mesmo top que eu, e as pessoas iam atrás de saber assistir vídeo. Eu falei, cara, eu não quero saber, não. E foi muito bom pra mim isso. Eu recomendo, o que foi bom pra mim, eu recomendo para as pessoas também. Recomendo que elas não vá buscar, só vai com a intenção genuína, que nem você falou, de encontrar o legendário número 1. Mas aí, meu irmão, te cortei. Não me cortou não, a gente tá num papo e o Josimar já percebeu, eu falo bastante, então quando precisar, você me corta. Cara, isso que você falou, quando a gente tenta descobrir o que vai acontecer, quando alguém dá uma informação, porque nós vamos ser curiosos, é normal. Você impede a pessoa de viver a experiência por completo. Com certeza. Esse meu orientador, amigo, meu professor, que é o Jonatas, ele um dia conversando, né, sobre isso, e ele se interessou sobre legendários, ele falou, mas vai católico também? Eu falei, pô, é lógico, cara, a gente é um movimento cristão. Um movimento cristão que não defende bandeira de igreja, mas defende a igreja.
E a igreja é Cristo, Uhum. né? Você tem que ter uma igreja. Você não é o... A gente falou do membro, né? Nós somos cada um Do pedacinho do corpo, né? corpo. Tem gente Isso. que acha que é a mãozinha da família Adams, tá ligado? Anda sem corpo lá. A mãozinha gostei isso é um disso. monstro. É um monstro. Vou usar isso. Você não é membro de um corpo, você é um monstro. Quem anda sozinho, a mãozinha andando sozinha. Eu, particularmente, não gostaria de ver uma. Uhum. A experiência, quando você pega a palavra experiência, ela vem do latim né, o ex, que é o fora, e o peri, da experiência, é de perímetro. A experiência é um perímetro fora do teu conhecido. É algo que você não conhece, está fora do seu conhecimento. A partir do momento que eu te preparo para isso, eu já permeei a sua mente com informações. Então a sua experiência ela já não é uma experiência genuína e pura. É como se eu falasse assim, cara, experimenta esse... Vou fazer uma crítica, se vocês ficarem bravos, por favor. Você gosta de açaí? Você gosta de açaí? Eu gosto. Tá, mas você gosta de açaí? Gosto. O que você coloca no teu açaí? Eu sei onde você vai chegar, mas eu gosto do açaí mesmo. Você gosta do açaí? Da frutinha amassada pra comer. Eu não coloco muita coisa, não. Mas a frutinha amassada ou o açaí com guaraná que a gente come aqui? É esse daí. Sorvete de açaí. Com aditivo, né? Eu não sou contra açaí, gente, tá? Mas não é a minha comida preferida. Mas eu gosto de falar isso. Cara, o gosto do açaí não é ruim, esse que a gente come, né? Que é com xarope de guaraná e sorvetinho. Mas ele fica muito melhor quando eu coloco granola, banana, leite condensado. A partir do momento que eu conto pedaços da experiência, eu tô adicionando coisas e a experiência pura, ela já não se apresenta. Perfeito. Então, o top, eu falo, quando ele é encarado como um desafio, que você vai viver a experiência, cara, você deixa Deus trabalhar com você nos mínimos detalhes, inclusive na hora de seguir a lista. Perfeito. Nós estávamos falando aqui sobre personalidade. Eu quero aproveitar a sua experiência na parte de personalidade e como que Deus é maravilhoso, porque é a história do corpo, né? Cada pessoa tem uma personalidade. E quando eu conheci o Danilo e eu descobri que você era irmão do Paulo, eu falei, não é possível, cara, porque são pessoas diametralmente opostas, assim, né? A personalidade do Danilo já é uma pessoa extrovertida, chega, já faz amizade fácil, bate papo, gosta de conversar. E o Paulo Fernando já é aquela pessoa mais reservada, né? Ele é mais na dele. Um labrador e um Doberman, tá ligado? Um labrador e um Doberman. Interessante, cara, porque assim, é o mesmo núcleo familiar. E como que sai pessoas completamente diferentes, né? E a gente entra na história do corpo. E eu sou mais ou menos assim também. Se você olhar o meu irmão também já é mais na dele, meio calado e tal. E já até me falaram assim uma vez, falou, cara, vocês são trocados. Um amigo meu falou pro meu pai, falou, vocês são trocados. Mas como assim vocês são trocados? Falou, o que é dentista que tem que ficar quieto, né? Porque o dentista tá ali atendendo o paciente. O paciente tá ali, é dos meus, eu tento conversar com a boca aberta. O dentista que tem que ficar calado é o que conversa, e o que é advogado que deve conversar é o que fica calado. Então, vocês são trocados. Eu achei uma boa analogia, mas, meu irmão, essa história de personalidade é algo muito curioso, assim, né? Porque realmente Deus tem um propósito dentro da personalidade de cada um. E eu vejo, assim, vejo em você uma personalidade mais extrovertida e vejo o Paulo Fernando um cara mais sério ali e tal, mais pacato, mais na dele. E até tem um fato curioso, né? Uma dessas visitas lá na pista que a gente foi, uma vez eu fui com vocês, não sei se você vai se recordar. A memóriazinha é ruim, mas vai falando que talvez eu lembre. Eu tava com você, com o Paulo Fernando, a gente foi, acho que passar a pista ali, fazer uma inspeção e tal. E aí eu percebi você muito acelerado ali, já desceu do carro, foi fazendo as coisas. E eu não sabia que você era irmão do Paulo. Aí você saiu do carro, eu falei, rapaz, esse homem é acelerado, hein? Tomou alguns cafés. Aí o Paulo começou a dar risada e falou assim, ele é meu irmão. Eu falei, cara, se você não me falasse, eu nunca iria saber. E você sabe que eu tenho outro irmão, né? Não sabia. Eu sou gêmeo, pô. Ah, é? Eu tenho irmão gêmeo. O Paulo é o mais velho, e aí eu e o Daniel. Nós somos gêmeos. O Daniel mora lá em Uberlândia. Não sabia não dessa. É. Não conheci o E ele é legendário também? Ainda não. Em nome de Jesus. Agora nosso pai subiu. Então. Nossa alegria. Peraí. Que coisa maravilhosa. O pai, os dois irmãos, ainda falta o Daniel agora. Da nossa família, né, sanguínea, tem meu pai, eu, Paulo Fernando, um tio meu, que é o Adenir, né, que subiu num top agora no começo do ano. Testemunho lindo de vida, de superação, sabe? O Legendários fez uma diferença gigante na vida dele. E
Foi mal. É o chimarrão do Josimar aqui que me deu. Então, assim, né? Faz parte. Se fosse tereré, não tinha acontecido isso, mas fica aí. Fica a dica pros próximos. Fica a dica pros próximos. Mas assim, o que é a personalidade? É o meu campo de pesquisa e eu acho que eu nunca vou encontrar uma resposta. Hoje eu tô numa onda assim, se você falar que você tem a resposta absoluta para algo, eu já vou suspeitar. A não ser que você esteja falando da salvação, falando de Jesus, porque tudo que eu falo que eu sei tudo, eu limito todo o resto. Se eu falo que essa é a resposta, todas as outras estão erradas. A vida, muitas coisas, né, quando a gente tá falando de princípios, não, mas muitas coisas elas não são questões abertas de uma prova. É de múltipla escolha, cara. Sim, sim. Não, não. Então, quando eu descubro uma resposta, eu elimino todas as outras. Então, eu não tenho a detenção dessa resposta. Mas, dentro do que eu estudo, na psicologia, no aconselhamento, né, nessa área de desenvolvimento humano, a personalidade ela é construída. Só que todo mundo tem uma base. A gente estava falando sobre os materiais aqui do estúdio, né, a cortina. Cara, eu não faço cortina de tijolo. Tijolo tem uma função que esse tecido não tem. Se eu colocar a cortina e falar, olha, eu vou fazer uma construção com esse tecido para levantar a parede, eu vou me frustrar. Não vai dar certo, vai cair tudo. E se eu tentar fazer uma cortina bonita de cimento, não vai ficar legal. E não vai fazer o resultado acústico que ela tem. Mesma coisa madeira. Pô, madeira tem 1 milhão de tipos de madeira. Tem madeira que serve para fazer poste, tem madeira que serve para fazer decoração. Então, eu creio que cada ser humano tem uma fração da divindade de Deus. É o que te torna único. Quando a Bíblia diz que todos os nossos dias já são conhecidos, quando ela diz que nós fomos conhecidos antes do ventre, quer dizer que nós não somos um fruto do acaso. Eu tive uma experiência com Deus aos meus 30 anos que foi muito fantástico, porque eu tinha uma questão com o meu nascimento, né? Essa questão do gemelar ali, né? Que é difícil pais que planejam gêmeos, né? Falar, eu gostaria de ter, mas falar, eu quero gêmeos, eu vou, né? E então, assim, ninguém vem nessa terra por acaso. Talvez as condições que se apresentam não eram dentro do desejo de Deus, mas ninguém vem por acaso. Então eu acredito que essa centelha, essa singularidade que torna você quem você é a base, ou seja, a matéria-prima para a construção dessa personalidade. E aí você pode, com a sua vivência, com as suas escolhas. Você não estava falando? Não é minha natureza ser tão comunicativo e me expor, mas eu me coloco e passo pelo processo do treinamento. Então, não lembro se foi, acho que foi Darwin, que falou, né, se você jogar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvore, ele passa a vida achando que é idiota. Não é sobre pegar e fazer as pessoas serem quem elas não são. Nós podemos aprender habilidades. Pessoas mais introvertidas, eu tenho que aprender a ficar quieto. Eu me esforço, gente. Eu me esforço. Às vezes até minha esposa fala, você tá bravo? Não, eu falei, não, eu tô respirando porque eu tenho que... Esse é o cara adequado pro podcast. Esse cara que eu tava atrás. O cara que tem que mandar ele ficar quieto. E geralmente as pessoas vêm aqui no podcast, irmão, aí eu tenho que ficar... cavucando ali, tentando extrair alguma coisa que as pessoas elas têm essa dificuldade. E hoje eu estou bem à vontade aqui, porque sei que não vai ser a minha dificuldade do dia de hoje. Meu irmão, em relação à personalidade, eu já ouvi alguma coisa, alguém falando acerca de algo, que a personalidade ela é desenvolvida ou construída até os 7 anos de idade. Tem algum fundo de verdade dentro disso? Cara, sim e não. Se a gente olhar pelo desenvolvimento da criança, você vai ter traços que vão ser desenvolvidos em certos períodos, né? Quem talvez vai ser a melhor pessoa para explicar isso seria a minha esposa. Minha esposa tem especialização em criança dentro da psicologia. Não é minha área, tá, gente? Então, quando eu for, não vou atender criança, embora eu goste das minhas. Brincadeira, gente. Eu sou assim também. Né? Criança é igual pum, né? A gente aguenta o nosso. Mas eu amo meus filhos. Meus filhos são maravilhosos. Beijo, Gabriel e Leonardo, amo vocês. Depois do jabá. Existem fases de desenvolvimento. Só que, na minha percepção, Josimar, embora eu compreenda a linha que eu estudo na psicologia, ela não é uma linha psicanalítica, né, com base freudiana, que é uma linha muito determinista. Que você tem as suas bases na infância e isso vai te perseguir pelo resto da vida. Eu creio sim que tem coisas que você vai ter que lidar pelo resto da vida
porque é da tua constituição. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião de manhã com uma pessoa e falando sobre isso. O que é essência não muda. Cara, pra eu me tornar uma pessoa silenciosa, quieta, né, introvertida, só se eu ficar mudo. E mesmo assim eu te garanto que eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de pegar um tecladinho. Um ano e pouco atrás eu tive um pequeno tumor na língua e eu tive que fazer uma cirurgia. Graças a Deus não era nada, mas a médica falou 10 dias sem falar. Eu falei, não, aí é tortura. Não. E graças ao bom Jesus eu descobri antes, porque eu poderia ter perdido a minha língua. Eu falei, Deus, você ia tirar o meu instrumento de trabalho, né? Eu trabalho falando. E eu dei um jeito, eu pegava o Google e escrevia e o Google que falava com as pessoas, mas eu conversava, porque é da minha natureza. Uhum. É da minha natureza. Só que a maturidade, então, você pode moldar. Então, cara, sobre essa personalidade criada até os 7 anos, o desenvolvimento, né, a psicologia do desenvolvimento mostra que existem fases ali que você tá fechando algumas lacunas. Você já assistiu Divertidamente? Cara, já me recomendaram demais isso, mas eu ainda não assisti esse filme. A gente vai encerrar agora o podcast, o Josimar vai lá assistir e depois a gente volta, porque, né, o cara não assistir Divertidamente, é legal pra caramba. Tem 1 e o 2. Eu já assisti umas 1000 vezes, por causa das crianças, gente... Brincadeira, eu assisto sem elas mesmo, porque eu gosto. Mas assim, o Divertidamente é fantástico porque eles criaram um filme muito lúdico pra explicar como funciona, né, a mente, o desenvolvimento dessas emoções. Então, assim, é legal porque no começo, quando a menininha... Vou te dar spoiler, porque você não achou até hoje, velho. Segura os spoilers. A Riley, ela... Quem ela é muito, muito inflexível. E quando ela chega no 2 e ela começa a entrar numa fase de adolescência, ela começa a se questionar quem ela é. E aí você vai ver que essa memória... Não é a memória principal. Tem um outro nome lá que eu não lembro, do 2, que é como se fosse a personalidade dela mesmo. Ela é mutável e adaptável. A nossa essência, Josimar, a gente vai aprender os nossos valores quando a gente é criança. Mas vamos lá. Você tem filhos? Tem. Quantos? 1. Quando você tem 2, você vê muito mais claramente, porque você tá toda hora com os bichinhos dentro de casa, né? Quantos anos? Tem 2. 2. Então você ainda não viu esse ser humano se expressando pro mundo. Seus desejos, suas vontades, seu jeito. Mas com 2 anos você já percebe as diferenças dele. É menino ou menina? Menino. Menino, como que é o nome? John Luke. John Luke. Skywalker? Todo mundo me pergunta isso, mas não é, não. História longa. Tá, depois você conta. Foi fazer um podcast só pra saber sobre a origem dos nomes. Ele... Parecendo um entrevistador aqui agora. Mas assim, eu até perdi a linha, cara. Tá. A criança... Quando você tem 2, você percebe, você fala assim, cara, mas são criados na mesma casa, no mesmo lugar, tem o mesmo material genético. Por que são tão diferentes? Quando você vai numa maternidade, por que uma criança chora, a outra não chora? Uma quer mais cola, a outra não... O Leonardo, meu filho, ele ficou 7 dias na UTI quando ele nasceu. Milagre de Deus, né? Passando por dias tenebrosos ali no hospital. O apelido dele na UTI era o Bravinho, cara. Então assim, quando ele chegava, falava, ó, o pai do Bravinho. Meu, não tinha quem pegava o braço dele, não tinha quem pingava colírio no olho dele. Ele resmungava, cara. E aí os próprios médicos davam risada daquilo. Porque era muito engraçado. Um pituquinho de gente desse tamaninho. E ele era bravo. E é bravo até hoje. Ainda bem que ele tem um pai, autoridade legendária na cadeia. Ele, baixa a bola, filhinho. Baixa a bola que aqui o galo aqui é galo índio, grandão. Você ainda é um galizezinho. Então cada um tem uma essência. Agora, como ela vai ser desenvolvida? Aí vem a nossa vivência. Pra encerrar essa parte, né? Podemos falar mais sobre o assunto, mas pra eu não ficar falando 2 horas, o que seria muito fácil de acontecer, no estudo que eu fiz pela NCCA em aconselhamento, eles dizem que nós temos, se afirma que nós temos o nosso temperamento, que é inato, que é esse pedaço, que eu falo que é a centelha de Deus, é como Deus te criou. Isso não vai mudar. Você pode trabalhar, você pode evoluir, você pode desenvolver ferramentas para ser a sua melhor versão, mas aquilo ali é a sua característica inata. E eu creio nisso. Tô tentando descobrir como que a gente consegue aferir isso com precisão. O seu caráter, a vivência que você teve, os traumas que você teve,
a casa que você cresceu, a ordem de nascença, porque isso faz diferença. Posso falar como um filho gemelar que faz diferença, porque um filho mais velho não tem aquela história, o filho mais velho é mais quietinho, o do meio é terrível, o pequeno é mimado, o menor é mimado. Então a ordem de nascença também tem influência na sua... Então o seu temperamento e o seu caráter, que foi construído, e ele é construído a todo momento. Nós não passamos por uma conversão, nós não passamos pela metanoia. Nosso caráter, ele é transformado. Nosso caráter, eu sem Jesus, velho, tô de boa. Não, desculpa quem me conheceu antes de 2015. Perdão mesmo, tô falando sério. Eu sem Jesus não era um cara ruim, mas eu não era um cara cristão, não era um cara bom. Eu não era mal de fazer maldade, mas eu não era um cara bom. Uhum. Essa soma, ou essa multiplicação, talvez seja o seu temperamento multiplicado pelo seu caráter, esse sim mostra a sua personalidade. Só que, lembra a história da máscara? Nem tudo que as pessoas veem é quem a gente é. Uhum. Dificilmente a gente mostra tudo que a gente é. Talvez quem vê é a nossa esposa. É a que mais se aproxima, né? Não, e às vezes eu falo, eu convivo comigo, o Danilo tem 35 anos que eu convivo comigo. Não teve muita opção. E às vezes eu me espanto com as minhas atitudes. Né? Então, assim, depende da ocasião, do momento, às vezes você vai conhecer uma faceta nova sua, né? E você falando do meu filho, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, ele tem 2 anos de idade. Esses dias eu falei para minha esposa, a linguagem do amor dele com certeza não é toque físico. Rapaz, ele não gosta, eu acordo de manhã e eu já quero abraçar ele, quero dar beijo, pegar ele no colo, segurar, porque eu não sou muito assim com as outras pessoas, mas com os de dentro de casa eu gosto de me expressar dessa forma, sabe? Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. E quando ele acorda, assim, de manhã, eu quero pegar ele no colo, abraçar, apertar ele. E ele começa, agora ele já tá na fase das desculpas. Ele inventa qualquer desculpa. Fala, pai, tô xixi. Tipo, pra não pegar ele no colo, né? Pai, fiz cocô. Tipo, ele inventa qualquer coisa na cabeça que vir na cabeça dele pra ele dar desculpa pra você não pegar ele. E aí, às vezes que eu pego ele meio na marra lá e abraço, aperto ele não curte muito, não. Então, a linguagem do amor dele não é essa. Eu já percebi que ele tem, assim, ele quer atenção, cara. Ele é o cara da atenção. Tipo assim, se eu tiver lá eu estiver sentado lá no meu sofá, lá, mexendo no celular, ele tem uma bateria. Aí ele tá lá, arregaçando a bateria dele, aí, fazendo o maior barulho. Já acostumei. Vou fazer um parênteses aí. Toda avó que dá uma bateria pras crianças, cara, não façam isso. A minha sogra fez... E eu amo você, minha sogra, mas... Foi a minha mãe que deu a bateria. Ela foi desaparecida lá de casa, porque eu não aguentava mais, cara. Cara, no começo foi tenso, assim. Mais os vizinhos devem achar ruim do que propriamente a gente, né? Mas, enfim, aí ele tá lá tocando a bateria dele lá no maior fervor. Aí ele olha pra trás, eu vejo... Ele percebe que eu não estou olhando pra ele. Aí ele, papai, papai, papai. Aí, tipo, eu tenho que parar, olhar pra ele. Aí, e, cara, esses dias ele fez um negócio que eu achei muito interessante, cara. Eu tava mexendo no celular, deixei o celular aqui do lado, assim, no sofá. Aí ele pegou, percebeu que eu deixei o celular do lado, ele foi lá, pegou o celular e jogou o celular, assim, longe, assim. Tipo assim, em outras palavras, presta atenção em mim, né? Cara, eu achei isso um puxão de orelha, assim, mas eu achei sensacional, cara, porque eu já percebi qual que é a dele. O negócio dele, ele quer ser apreciado, ele quer que você olhe pra ele quer ter um tempo de qualidade. Cara... Isso é fantástico. Hoje eu tava conversando com esse ele tem 2 anos, meu irmão. Mas olha só, pensa comigo. Ele tem 2 anos. O tempo dele nessa terra, de 2 anos. 365 vezes 2 dá, sei lá, 700 e alguma coisa. E uns quebrados. 730. Cada minuto dele, cara, é uma porcentagem grande da vida dele. Ele só tem você. Você é o pai, você é referência. Você tem 1 milhão de pessoas na sua mente, 1 milhão de atividades, 1 milhão de coisas. O dele é você. E eu tô falando isso aqui, cara, com vontade de levantar e ir pra casa dar um beijo nos meus filhos. Né? Hoje, de manhã, enquanto eu tava na minha terapia, conversando lá, né? E eu gosto muito de aprender, cara. Eu sou um cara, assim, que... Eu tenho certeza que com 80 anos, 90 anos, eu vou estar... Se eu chegar nos 90, mas eu vou estar velho e não vou saber nada. Eu tenho esse coração de desejo de aprender. E dificilmente o que eu aprendo eu gosto de deixar pra mim. Então eu falo. Compartilha. Crianças, caras, elas têm dificuldade com abstração. E hoje eu tô assim, tava conversando com minha esposa em casa, né? Hoje foi uma manhã tensa, mas a gente tava falando sobre isso. Eu sou muito verbal.
sou de falar do abraço, enfim. Mas a criança, ela precisa do concreto, ela precisa da sua presença integral. Celular, ele é uma bênção, ele é uma ferramenta. O mesmo serrote que pode cortar uma madeira e fazer uma coisa maravilhosa pode cortar uma perna. Então não é a ferramenta que é o problema, é o que você faz com ela. Quem possui, né? O que ele tá dando de fim para ela. A pessoa que tem a ferramenta na mão. Então o celular é uma baita de uma ferramenta. E hoje ele está sendo uma baita ferramenta para desconectar as famílias do momento presente. É uma ironia, né? A geração conectada é a que está desconectada, né? Das coisas que realmente têm valor, né? Não dando spoilers, porque eu geralmente não verbalizo, mas um dos capítulos do livro que eu estou concluindo fala sobre isso. Né? A linha da psicologia que eu leio, que eu estudo, que é a da Gestalt terapia, fenomenologia e tal, ela fala sobre esse termo, awareness, que é estado de presença. Cara, a gente não tá mais presente com os nossos filhos. Por que que a montanha é tão maravilhosa? Porque você não tem como desprender daquilo ali. Sim. Cara, você está vivendo uma experiência espiritual, emocional e física. Nós estamos totalmente imersos na completude do ser. Você está desfrutando do seu caminho, você está desfrutando do seu respirar, tem que dar umas puxadas de ar de vez em quando. Tem. Você tá sentindo... A gente está alguns minutos conversando. Se eu te perguntar, em qual momento dessa conversa você sentiu o seu pé? Você não sente, você está desconectado. A gente está aqui na abstração, na conversa, e a gente se desconecta do nosso corpo. Por isso que às vezes eu dou uma respirada para oxigenar mesmo a cabeça e voltar para dentro de mim. Quando a gente está com as nossas famílias, às vezes a gente está sentado na mesa, às vezes a gente está sentado no sofá, só que tá cada um em um lugar. Aí a gente fala, não, mas antigamente era melhor, porque as famílias sentavam para assistir televisão junto. Coloca um filme pra você assistir pra sua família. Quanto tempo demora pra gente pegar o celular? E eu tô falando aqui, não é... Nossa, Danilo, você é o João Batista no deserto falando, né? Eu me coloco como o primeiro. Então, assim, eu observei muitas coisas. Ontem eu peguei os meninos da escola e fomos jogar boliche. 1 horinha, cara. Fui lá jogar um boliche. Estava meio pistola com ações, fui meio bravo, mas fomos. Mas é um momento. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas simples e as crianças precisam de coisas simples. Perfeito, cara. Meu irmão, me fala como que surgiu, como você percebeu esse teu interesse pela parte de desenvolvimento humano, de psicologia. Já que nós entramos nesse assunto, eu gosto de deixar o tema livre. Geralmente as pessoas que vêm, eu acho que você talvez foi o único convidado que não me perguntou, cara, qual que é a pauta? Nós vamos falar de quê? Cara, o que a gente vai conversar, só que tem a câmera ali filmando, a diferença é essa. Mas a gente troca uma ideia e eu falo, cara, a pauta é não ter pauta. Porque se você tem uma pauta, você fica engessado naquele assunto. Né? E quando você não tem a pauta, você pode ver aí quem tá na live aí, não tem papel na mesa, não tem, é uma conversa entre amigos. Eu acho que nesse formato, fica um formato bastante bacana, porque aí você fala de um assunto e eu vou conduzindo aqui de acordo com o que vem com a pauta da hora, do dia, né? Me fala aí, fiquei curioso enquanto você tava falando aqui em relação a... Como que despertou isso, cara? Da onde você tirou esse negócio de desenvolvimento humano? O que foi, assim, a motor de arranque, de partida para você partir para esse lado aí? Cara, eu acredito que nasceu da minha busca pessoal, sabe? Sabe aquele não é estigma, é clichê. A pessoa que às vezes perdeu um ente querido, aí ele vai, estuda medicina e fala, eu vou trabalhar para tentar não permitir que isso aconteça novamente. A minha busca por quem eu era, a minha busca por lidar com as minhas emoções, eu sou um cara muito grato pela vida que eu tenho. Eu sou eternamente grato, sou completamente grato e eternamente insatisfeito. Como que pode ser grato e insatisfeito? Mas não é insatisfeito de insatisfação. É inconformidade, seria melhor a palavra essa. Então eu sou um grato inconformado. Porque eu acredito que dá pra ser melhor. Às vezes é até chato isso. Porque eu preciso mexer as coisas de lugar. E não tô falando de coisas. Então, eu acredito que o casamento pode ser melhor. Eu acredito que como pai você pode ser melhor. Como empresário você pode ser melhor.
Como homem você pode ser melhor. E tem momentos que você também vai curtir só a estabilidade, sabe quando você tá nadando e você dá uma parada de nadar e boia? Tem hora que você vai boiar pra descansar. Então, nessa busca por quem eu era e o que Deus tinha pra minha vida, e eu vou te falar que eu ainda, como eu disse, não encontrei o final do caminho, eu acho que o final do caminho não existe. Eu acho que a gente é apresentado decisões. Você é apresentado escolhas. E escolher tem um lado bom da escolha e tem um lado ruim das renúncias. Toda escolha vem incumbido de infinitas renúncias. Então, por que é difícil escolher? Porque não é uma escolha. É todas as renúncias. A escolha é fácil, o problema é renunciar ao resto. Né? Perfeito. É o casamento. Eu escolhi uma mulher. Não, você renunciou todas as outras. Se a gente rachar na metade da humanidade, você renunciou mais de 4 bilhões de possibilidades. Porque você escolheu uma. Então essa jornada pra mim, e eu sou muito grato ao que também é legendário, que é o pastor Nivaldo Didini. Há uns 2 anos atrás, eu sou péssimo de data, cara. Eu sou compartilho das mesmas dores, sou bem ruim. Ruim. Mas eu acho que foi uns 2 anos. Eu vou fazer 33 anos agora, então faz uns 2 anos, porque foi quando eu fiz 30. Quando eu fiz 30, eu já vinha numa pegada buscando em Deus. E Josimar, por exemplo, você falou, nós não temos tema, nós não temos uma pauta. É muito bom, eu gosto demais, porque a gente pode falar de tudo. Mas pensa na nossa vida. A maioria das pessoas hoje tem tantas possibilidades que tem dificuldade de escolher profissão, carreira, relacionamento. Por isso que Jesus falou, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem um caminho, você tem uma verdade e uma vida pra viver. Então nós já ficamos tranquilos, porque nós já encontramos... Afunilou bem. Nós já encontramos, né? Não existe todos os caminhos levam a Deus. Deus tá em tudo, mas nem tudo tá em Deus. Deus é tudo. Toda a totalidade da matéria é Deus. Mas nem tudo tá em Deus. Então, com 30 anos, isso... Não tô fazendo merchan não, tá, gente? Porque isso aqui é o segundo cara que eu falo, fora minha esposa, né? Que não dá pra guardar segredo da esposa, fica a dica. Se você guarda segredo da tua esposa, você tá errado. Hashtag fica a dica. Fica a dica. E se você não subiu a montanha, sobe que você vai entender isso. Tanto meio Deadpool, conversando com a quarta parede, né? Mas assim, quando nós tomamos uma decisão em quem nós somos, quando nós entendemos quem nós somos, cara, ninguém te para. Quando eu falei que não tava fazendo merchan, é porque o capítulo que eu tô escrevendo agora é sobre literalmente a formação, a construção dessa identidade. Que daí vem dessa busca. Por que eu comecei a estudar? Por que eu comecei... Há uns 10 anos eu venho estudando desenvolvimento humano, treinamentos, palestras, livro. Eu gosto de ler pra caramba. Fico frustrado porque eu sei que eu vou morrer sem poder ler. Acho que nem os que eu comprei eu vou dar conta de ler, mas tô me esforçando. Uma hora eu chego lá. Jesus, nós temos relato do seu nascimento, né? Nos evangelhos, e até os seus 14 anos, mais ou menos. Depois você tem um buraco. Um silêncio ali. Você tem um silêncio. Aí você vai ter livro apócrifo, né? Toda uma conjectura, que não é canônico. E aí Jesus aparece de novo com 30 anos. Cara, o que acontece com Jesus naquele primeiro momento, quando Jesus reaparece na Bíblia? Ele é batizado. Se eu te perguntar, o que acontece no batizado de Jesus que determinou o ministério dele? Você sabe dizer? Talvez, não, no meu ponto de vista, é ouvir do próprio Deus, este é o meu filho amado. Naquele momento, a certeza de quem Jesus era, cara, não tem sombra de dúvida. Então, a nossa busca por identidade é algo que o próprio Cristo passou. Não ele buscando essa, né? Porque ele sabia quem ele era. Tanto que você vai ver ele com 14 anos falando, cara, vocês estão surpresos? Né? Eu até já falei com ele, falei, Jesus, se meu filho sumisse de mim em 3 dias, ele ia tomar uma peia. Então assim, eu sei que você é santo, maravilhoso, mas você é Deus, né? Sua mãe ia te dar uma cintada na bunda, mas 3 dias desaparecido, cara, qual é? Tava eu conversando com o meu jeito, tem hora que eu tô dando risada com ele lá no quarto. Mas assim, com 14 anos ele sabia quem ele era, cara. Com 14 anos eu comia terra, velho.
14 anos. É. Com 30 anos, Jesus aparece. Aí nós, na nossa vida, vamos ouvindo o que os outros falam. Quem é o Josimar? Se eu for fazer agora uma descida, conversar com seus colaboradores, com seus familiares, quem é o Josimar? Todos eles vão ter uma ótica. Uhum. E essa ótica, ela tem muito a ver com quem a pessoa é e onde a pessoa tá. E com a quantidade de exposição que ela teve com você. Tá ligado? Então, assim, quando a gente entra numa jornada pra se entender e entender quem somos em Deus, cara, isso também torna a gente muito mais empático com as pessoas. Porque você percebe que o ser humano é muito mais complexo do que aquele momento que a pessoa brigou com você no trânsito. Com certeza. Então, Jesus, o que rola? Ele chega e João Batista fala. Tá ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que lá na frente, quando João Batista é preso, ele manda os discípulos deles voltarem e perguntar se Jesus era Elias. Uai, mas você não tinha certeza quem ele era? Então a visão de terceiros, ela é um norte, mas ela não é a determinante de quem você é. Só que daí vem a palavra de Deus. Você é meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho prazer. Dali, Jesus vai pro deserto. 40 dias. Vamos fazer um jejum de 40 dias? Só na água? Não encarei isso. Acabou de ouvir do próprio Deus, que é o filho amado. Como assim tô indo pro deserto, né? Você acabou de ouvir. E você é impelido. Ele não teve opção. Ele foi empurrado. Né? Não é opcional, né? Desfrute o caminho. O Espírito Santo só falou, desfrute o caminho, meu legendário número 1. Então, quando o pessoal reclama da montanha, fala, ó, Jesus já foi e a montanha dele foi 40 dias, não foi 3. Todo mundo tem uma montanha, essa que é a verdade. Todo mundo vai ter. E as 3 vezes que Jesus foi tentado, que são as relatadas, que ele foi tentado pela Bíblia, ou pelo demônio, né? Foi relatado pela Bíblia e foi tentado pelo demônio, foi na identidade dele. Mas tu não é o filho de Deus? Então faz virar pão. Você não é filho de Deus? Então pula daqui que vai dar tudo certo, né? Você vai ser pego. Quando nós não sabemos quem nós somos, cara, a vida não tem sentido. Só que essa busca, ela é constante, e se ela estiver desassociada do que Deus tem pra nós, ela é uma busca sem sentido. Então essa busca começou, eu me converti em 2015 e entrei com os 2 pés, cara. Eu falei, nunca mais eu volto a ser o homem que eu era. Eu já conhecia a Bíblia, eu já era batizado, mas era um cara libertino, era um cara que não tinha uma experiência genuína com Deus. Então, ao longo desse tempo, eu vim buscando quem sou eu e quem sou eu em Deus. E aí, em 2021... 2 anos atrás, 2022. Um dia eu conversei com o Didinho, o pastor Nivaldo. E ele também é psicólogo, né? Um homem que eu tenho muito respeito. E aí ele falou, Danilo, vou te fazer 2 perguntas. E você vai me trazer por escrito. Você tem 3 meses pra responder. Eu gosto dessas coisas. Deadline é bom, cara. Porque eu acho que eu respondi na semana de acabar né? Você não sei se é desses, não. O cara tem... Se deu 3 meses, você deixou pra... Não deixei pra última hora. Mas é uma resposta que eu fui construindo. Entendi. Em jejum, em oração, em introspecção, né? Em viajar pra dentro, né? Introjetar tudo aquilo que eu tava tentando. Todos esses fragmentos. Quem é você? E pra que você veio nessa terra? Uau. Cara, eu fiquei 3 meses orando e tentando entender essa resposta. E às vezes eu mandava mensagem, cara, não tô dando conta. E terapia ajuda, faço terapia. É bom. É igual dentista. Você não vai pra arrancar o dente, vai pra cuidar. Na hora que tá podre, tem que arrancar o dente, né? O pessoal vai pra terapia quando tá ruim. Não tem quando tá ruim, quando tá mais ou menos. E aí, cara, o dia que eu consegui responder isso, colocar isso no papel, mano, foi fora da curva. E aquilo faz 2 anos. Hoje, em vésperas de completar meus 33, que foi quando Jesus me encerrou o processo dele, né? 33 para 34, eu vejo que o que foi pavimentado tá dando flor, tá dando fruto. Vou falar que tá dando flor, fruto daqui a pouquinho. Então foi isso, foi um processo em mim. Só que nesse processo, cara, você vai... O homem fala, né? A boca fala do que tá cheio o coração. Sim. Então, nesse processo, eu tinha entrado na psicologia um pouco antes de ter essa conversa, e aí eu fui me encontrando. Né? A psicologia, ela faz parte, né, da minha compreensão de alma. Aí você junta com a tua compreensão do espiritual e do físico, aí você começa a ver que a vida tem muito sentido.
ela não é uma vida desprovida de sentido. O que a gente é levado a pensar hoje em dia, né? Meu irmão, que resposta, hein? Vou ter que assistir essa live de novo. Até eu, porque não lembro. Bem devagar. Mas muito bom mesmo, meu irmão. Obrigado pelo seu compartilhar aí conosco. Mas vamos falar de Legendário. Aí porque tá. A gente tá numa live Papo Legendário, né? Papo de Legendário. Mas é isso. O Legendário é um ser humano, né? E nós temos experiências, né? E claro que a gente vai falar de montanha, a gente gosta de falar de montanha, mas a gente teve uma vida antes da montanha e teve uma vida depois dessa montanha, né? Mas vamos falar do Danilo montanha e pós-montanha. Você falou que é alguém que já era de berço cristão. Eu também sou de berço cristão, mas eu costumo falar que era só fora o berço. do berço, eu também falava que o berço era cristão. Fora do berço eu não era muito, não. O bicho era meio doido. Eu era desses, assim. Fui criado na igreja desde muito pequeno. Eu lembro, assim, eu e meu irmão, cara, a gente indo pra EBD. escola bíblica dominical. Cara, criancinha, pequenininha, eu lembro das musiquinhas, eu lembro de tudo, assim, cara. E, cara, foi a base que você tava falando. Foi uma base muito boa. Só que aí houve um período da minha vida que eu toquei o F, né? E abri Virou o Batman. e virei o Jason, né? E aí eu dei uma extraviada, mas eu sempre tive o sentimento, eu converso isso com a minha esposa, falei, cara, eu sempre tinha um sentimento que eu estava no mundo, mas quando eu tava fazendo as minhas doideiras, cara, tinha algo lá no meu interior que falava, cara, você não é daqui, velho. Você não é desse lugar. E eu sempre tive isso comigo. Eu participava, que era meio que tipo assim, todo mundo faz, eu tenho que estar meio inserido em algum lugar, né? Mas eu sentia que meu lugar não era aquele. Sempre senti isso. Eu sinto que Deus me escolheu desde muito cedo. E eu tinha essa certeza, mas teve um tempo de dormência, vamos dizer assim, de como é que é Hibernação. Hibernação, exatamente. Tava tentando lembrar do urso lá. E tem um tempo que eu fiquei hibernado. Mas enfim. Danilo, depois que foi convertido, você já foi convertido para a montanha. Sim, sim. Você já era, foi em 2015, né? Como eu disse, né? Eu cresci. Meu berço era cristão. Fui levado para as escolinhas dominical e eu sei que isso é uma base. E a Bíblia fala, ensina a criança, enquanto é pequena, no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai esquecer. Mesmo que ela se desvie, ela não vai esquecer. Ou seja, ela aprende o caminho de volta. Mas o ponto que eu queria te perguntar, o que mudou do Danilo da montanha pro Danilo de hoje? O que o Legendário contribuiu na sua vida? Você falou, né? Desde pequeno eu sinto que eu já era escolhido. Quando a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, é porque o chamado é da parte de Deus. O ser escolhido é a sua disposição. Esse não é na minha boca não, tá? O Josimar tá comendo um amendoim. Tá saindo, será? Não? Pessoal, acho que eu tô com os dentes fragmentados aqui. O ser escolhido é a sua posição. Só que assim, cara, ser escolhido depende do tanto que você quer. O que acontece na montanha? Eu já havia me convertido em 2015 genuinamente. Minha conversão, não tenho tempo pra contar em detalhes, mas foi num momento de dor. E eu tava dentro do carro, na verdade, brigando com Deus, falando que Deus não existia. Eu e ele. Tava eu e ele. Tretando com Deus. Falei, cara, você não existe. Você falou que era um Deus de família. Você falou que era um Deus que transformava vidas. E não é real. Mas, aí vem a prepotência, a arrogância do ser humano. Se você for real, eu te permito. Pode entrar na minha vida. E ali eu tive uma experiência com Jesus tão intensa e tão transformadora. Não tinha música, não tinha aplauso, não tinha luz escura, não tinha parede preta, não tinha worship, tinha nada. Era eu e Deus. Eu acho que eu chorei copiosamente por umas 2-3 horas. Pra mim tinha alguém sentado do meu lado. Eu quase bati o carro. Aí eu ia ver Deus presencialmente, né? Ia ser melhor ainda. Encontro com o Legendário número 1. Né? Vai ter uma experiência 4D com Jesus. E naquele dia eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei, cara, eu nunca mais vou ser o mesmo. Só que eu sabia que o velho homem tava ali. Então eu acordei, já cheguei em casa, joguei umas coisas erradas que eu tinha fora lá. E eu lembro no outro dia que eu falei, mãe, eu tive uma experiência com Deus. Eu chorava contando, porque era diferente de todo o retiro. Já tinha ido um monte de retiro. Inclusive, cara, eu tenho que fazer uma menção. Você falou pós-montanha, né? Olha a honra que eu tenho que dar pro meu irmão, cara. Eu morei fora em 2011, eu morei um ano na Irlanda. Quando eu voltei,
E eu vivi uma vida muito sem noção. Antes disso, nossa. Eu fui porque teve um acidente de carro, meu carro bateu e deu PT. Cara, naquele dia o Espírito Santo falou pra mim, se você continuar nesse caminho, alguém vai morrer. Não dá. Era muita bebedeira, era umas coisas meio sem noção. Fui e morei no Hernando. Quando eu voltei, eu lembro que o Paulo Fernando me deu uma Bíblia. E ele falou um negócio que esses dias eu até postei no meu stories. Que ele falou assim, olha, se no passado eu fui um exemplo ruim na adolescência ali pra você, agora eu quero ser um exemplo bom de um caminho, de gente que vive um caminho de Deus. E me deu uma Bíblia que eu tenho até hoje, essa Bíblia. Moída, mas tenho. Então, ele me mandou pra um retiro e beleza. Só que assim, dali pra frente não mudou a minha vida. Porque foi parcial, mas eu já melhorei, já fiquei menos pior. Despiorou. Não, despiorei. É porque o negócio era feio. Quando eu fui pra montanha, eu já estava convertido desde 2015. Então a gente tá falando de 7 anos, 8, quase 8. 7 para 8 anos. Envolvido, apaixonado. Mas quando eu chego na montanha, aparece um Danilo que reclamava de uma maneira muito intelectual. Foi a hora que me virou a chave, cara. Foi a hora que um pouco antes o Mauro, conhece o Mauro, né? Uhum. O Mauro era meu irmão de família, Miguelzinho também. Miguel era meu capitão. Não, era o chefe, né? Eu sempre confundo quem Capitão. É o capitão, né? Eu sempre confundo, gente. E os dois meus irmãos são ativos aí pra caramba. Mas o Mauro pegou, uma hora a gente tava lá conversando e eu tava racionalizando tudo. Mas que Deus não fala assim, não sei o que lá, porque, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu tava pistola, cara. Eu tava pistola. Eu amo essas coisas. E o Mauro, cara, ele é militar, né? Ele era policial e tal. E ele, cara, o cara é bisurado, o cara sabe como funciona. E ele tava só desfrutando o caminho dele. Eu não sei como que foi a questão, se ele teve vontade de desistir ou não. Eu acho que não. Eu acho que ele me falou que não teve. E naquele momento, cara, ele falou assim, cara, você já parou pra reparar que você tá reclamando? Só que eu tava fazendo uma reclamação muito fundamentada. A fundamentação teórica tem até bibliografia. Porque Deus faz assim, 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 tal, e o texto X, Y, Z. E a gente acha que Deus vai falar com a gente do jeito que a gente quer. Uhum. O problema é que a gente quer colocar Deus dentro de um buraquinho e de uma caixinha do tamanho nosso. Só que Deus é muito maior do que isso. Então, quando eu vou pra montanha, primeiro que eu tava mais gordo, né? Eu tava com 120 quilos quando eu subi a montanha. Tava pesadinho. Mais a mochila. Depois que eu casei, eu era bem atlético e tal. Aí eu tive uns adoecimentos, só que esse que é o ponto. E é aí que a montanha muda. Para de dar desculpa, velho. Eu já tava tratando esse troço fazia 4 anos. Já era pra eu ter mudado a minha... Não tenho mais o organismo que eu tinha antes? Não tenho. Foi um problema hormonal, papapá. Fiquei gigantesco? Fiquei. Eu já tinha baixado uns 15 quilos do que eu tava. Mas eu ainda não tava. Sabe aquela história assim? Conheceis e prossiga conhecendo? Uhum. Você não chegou lá. Quando eu fui pra montanha, eu fui confrontado com as minhas próprias desculpas. Eu fui confrontado com as minhas próprias autoexplicações. Não, mas é porque eu não tô com o meu físico que eu tinha, porque meu organismo não... Cara, para com isso, velho. De lá pra cá, acho que eu baixei uns 15 quilos já, voltei a malhar, não tô... aquela... Né, a gente não tem mais aquela tempo que nós tínhamos quando era guri de treinar e fazer tudo. O que é desculpa também. Porque quem quer dar jeito. Eu vindo pra cá, nessa viagem, fazia tempo que eu não viajava sozinho de carro, e eu amo, cara. Eu trabalhava viajando. E eu vim conversando com o meu amigão, né, cara? Com Jesus. Trocando uma ideia. E eu vim falando isso com ele, falei assim, cara, que momento da vida que eu me tornei um explicador. Eu fico explicando, eu fico dando justificativa. Ao invés de ser o cara que fala, vou fazer, ponto, acabou. Então, na montanha, a hora que me vira a chave, a hora que você pergunta, cadê o Danilo pré e pós-montanha? O meu amor por Jesus aumentou. Já era grande, só aumentou. Só que quando eu fui, e é perguntado, o que você veio fazer aqui? O que você veio? No momento, sei lá se é prático, me perguntaram, num certo momento, o que você veio buscar aqui? E eu fui buscar o Danilo de verdade. Eu fui buscar um Danilo que eu deixava guardado para não desagradar os outros. Um Danilo que, às vezes, reprimia o meu jeito de ser com medo de perder afeto. Caramba. Só que a partir do momento que você tem que negar, não negar a si mesmo no sentido do pecado, da renúncia do que não vem de Deus, mas negar a sua essência para receber afeto, esse afeto não é real.
Uhum, É como se você tivesse que ser um personagem pra sua esposa te amar. É a tal da máscara que você falou. É uma máscara. Só que, você lembra do filme do Máscara, do Jim Carrey? Uhum. A máscara cola, velho. Na hora de arrancar, Vai sair pedaço. ela gruda no rosto. Então, na montanha, eu não tinha medo. Não era um cara que tinha problema com andar no mato, não era essa. Não tem esse problema. Mas medo de perder as pessoas, medo de desagradar, medo de ser eu mesmo. Então, quando eu vou pra montanha, eu percebo que eu tava justificando as minhas escolhas, querendo dar sentido porque não fazia sentido. E aí você vem com um senso de autorresponsabilidade. Eu vi o tanto que eu aguentava, eu vi o tanto que meu corpo era forte, que eu achava que eu já não era mais. Cara, 5 horas da manhã na segunda-feira, depois do top, eu tava treinando. E todas as minhas cargas tinham subido 30%, 40%. Coisas que não são normais para quem treina. Não é normal subir tão expressivamente. Mas não era sobre subir, é porque eu tava reprimindo o meu potencial. Porque no passado eu sabia o que eu aguentava. Então, cara, depois que eu volto, eu vi um Danilo não ressurgindo, mas surgindo de verdade. Uhum. Lembra que eu pedi pra Deus com 30 anos quem eu sou? Pra que eu nasci? Eu tive uma experiência com Deus sobre a minha concepção, sobre o meu nome, coisas que eu tinha marcas profundas. Pude sentar e conversar com meus pais, com minha mãe, e acertar algumas coisas. Quando eu vou pra montanha, eu vejo Deus colocando mais uma peça na construção da minha identidade. Entendeu? Então volta um Danilo muito mais forte, não fisicamente só, mas de decisão. Homens. Hoje nós temos uma geração de homens fracos, porque são homens que não conseguem tomar decisão. E eles não conseguem bancar a decisão. Porque não é só falar que tá decidindo, é bancar. Cara, eu mudei minha verbalização em um monte de coisa. E venho mudando. Ah, eu queria fazer tal coisa. Não queria, velho. Você queria, você vai. Uhum. Não, eu quero, mas eu tenho essa e essa e essa impossibilidade. Beleza. Então vamos resolver as impossibilidades. Entendeu? A gente tava falando, né? Você falou sobre vídeo. Eu admiro, cara. Todos os dias você acorda e faz sua live. Até o dia que não tinha o que falar. E Deus provê. Porque nós nos movemos e Deus manda provisão. Não é o contrário. Perfeito, meu irmão. Você falando aí, Danilo, cara, obrigado aí pelo teu compartilhar. Eu creio que vai ajudar muito a vida de muitas pessoas. Eu nem tava te oferecendo chimarrão. Ele não me ofereceu, mas eu já tomei folgadão. Ainda molhei a mesa dele pra ele aprender a oferecer. Cara, uma das coisas maravilhosas que eu vejo em Deus é que Deus não é religioso. Igual muitas vezes nós somos. Você falou da tua conversão, cara, me identifiquei muito com a tua história, porque a minha história é igualzinha a sua. Igualzinha, assim. Eu conheci Deus fora da religião. E como nós estamos falando aqui, o pano de fundo é Legendários, eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. Legendário não é uma religião. Você não vai lá para sair filiado. Nenhuma seita. Nenhuma seita, exatamente. Você não vai sair filiado no partido X, Y ou Z. Você vai ter um encontro genuíno com Jesus, né? O legendário que a gente fala de legendário número 1. E Jesus não é uma religião. Prova disso é que Jesus arrumou treta com os religiosos. Aliás, ele não arrumou treta com ninguém, né? Arrumaram treta com ele. Então, se nós fôssemos seguir a lógica, eu sou um cara que eu gosto muito de lógica também, né? Eu sou muito argumentativo, eu gosto de saber a razão das coisas. Se fosse seguir pela lógica, se nós somos cristãos, nós deveríamos passarmos para sermos judeus. Porque Jesus nasceu dentro de um contexto judaico. Jesus é judeu. Ele não deixou de ser judeu. Mas estou falando tudo isso para dizer algo muito simples. O encontro que eu tive com Deus também não teve louvor. Não foi dentro da igreja. E virou um livro essa história. Eu contei essa história porque eu precisei registrar. Eu gosto de escrever porque a memória daqui 1, 2, 3, 4 anos, você vai ter fragmentos daquela tua experiência. Então, quando eu tive esse encontro com Cristo, eu sempre desejei ouvir da boca de Deus assim, Josimar,
meu servo, né? Ouvir a voz de Deus, né? Samuel, praticamente, né? O Josimar, acorda. Sabe, aquela experiência de... Eu ouvi as pessoas falando assim, eu ouvi Deus, e eu ficava imaginando como que seria a voz de Deus, né? E eu, de uma forma muito imatura, né? Imaginava que Deus ia falar de uma forma audível comigo. E você falando que você chorou copiosamente, cara, fui desse jeito, cara. Eu tava assim, um cenário bem aleatório, cara. Eu tava enterrando uma cadela que tinha morrido lá no portão da minha casa, e essa cadela nem era minha. Aí eu fui lá na chácara fazer o sepultamento dessa cadela, e nesse momento Deus falou comigo. E assim, o mais interessante é que eu não tava buscando esse contato com ele. É novidade, cara. Se converter no velório de cachorro agora... E virou, cara, assim, foi uma chave virada, cara. E quando eu tive esse contato com Deus, Deus não foi gentil comigo. Ele me confrontou assim. E terrível coisa é você tentar argumentar com quem te conhece. Não tem, cara. Eu tentava argumentar, tentava debater, igual você falou, tava tentando, pela razão, apresentar os porquês da minha vida estar daquela forma. E Deus foi me apertando de uma tal forma que eu cheguei à conclusão de que falei, o senhor está certo, eu estou errado. E foi dolorido, cara, porque eu chorei demais, assim. Eu cheguei em casa, entrei no banho, assim, e eu só chorava ali, minha esposa sem entender absolutamente nada. E de lá pra cá, isso foi em 2021, que eu tive esse... É aquilo que eu falei, convencido, não era convertido, né? Convencido. Mas em 2021, justamente foi no final de ano, assim, eu lembro bem. Eu escrevi, cara, os detalhes escrevi um livro contando detalhes do que aconteceu aquele dia. Se você quiser saber mais, arrasta pra cima. Não, eu ia te falar, cadê? Eu gosto tanto de livro, você não vai ter um aqui pra eu comprar? Eu não publiquei, cara. Eu só escrevi ainda, mas eu tenho que publicar esse livro. Você tem ou você quer? Não, eu sou brincadeira de dizer coisa de psicólogo. Você tem ou você quer? Eles vêm em confrontação. O terapeuta entrando em ação. Mas assim, tava falando de Deus não é religioso, cara. A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, falar que Deus, ele vai falar da nossa forma, se for daquele jeito, se for seguindo um manual, uma receitinha, e Deus não fala dessa forma. Até porque nós estamos falando de indivíduos, né? Indivíduo significa individual. Cada um tem a sua digital, né? Você tem um irmão gêmeo, é diferente do teu irmão gêmeo, né? Então, até gêmeo univitelina é diferente. É diferente. Então Deus fala de acordo com a maneira que nós precisamos ouvir. E lá na montanha, às vezes já fui perguntado, questionado, interpelado até. As pessoas me perguntaram assim, mas pô, que Bíblia que vocês estão lendo? Vocês têm que ir lá pra montanha? Deus não fala com você lá na tua casa? Nossa, isso é a coisa mais... Não, eu também falei. Você já recebeu isso aí também? Não, eu falei isso. Eu também falei. Falei, bicho, falei isso pro meu irmão. Se eu quisesse ouvir Deus, né, eu quero ouvir Deus, eu vou pro meu quarto. Eu entro em jejum, eu oro, e você vai ouvir, esse que é o ponto, você vai ouvir Deus. Fica lá 3 dias, jejuando, orando, buscando. Aquele que me buscar, vai encontrar. Só que, quando você tá naquele processo, você vai ver coisas que você não vai ver em outro lugar, porque é no processo, é no caminho. No caminho. Então, assim, a experiência que tu viveu ali, ninguém no mundo, é impossível vai viver. Você não falou que nós somos únicos? É totalmente subjetivo. Cara, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Lei básica da física. Eu falo que a matemática, a física são as línguas que Deus usou para escrever o universo. Deus escreveu, e as coisas são leis, não é lei da física? Deus trabalha com princípios. É impossível, Josimar. Mesmo caras igual os meus irmãos, o Miguel e o Mauro estavam na mesma família. Mas é impossível. Um estava na frente, outro estava atrás, um carregou. A pedra que um pisou, eu não pisei. É subjetivo. Cara, são coisas tão minúsculas, tão pequenas. Não tem aquele testemunho daquele rapaz que colocou lá da nuvem, da mão? Você viu esse? Coisa mais linda do mundo, o cara falando do Legendário. Desse último agora? Não, faz tempo, outro lugar. Que ele foi e ele era, sim, cético, da filha, né? Da filha, que a filha fez. Nossa, muito Irmão, lindo esse... No nosso top não teve carta da filha. Eu não tive. Você teve um carta do seu filho? Eu não tive nenhuma carta do meu filho. Eu também não tinha. Até porque meu filho tinha 1 ano. 2 anos. Vou botar a mão com cola. Vai só cola. Não, com 2 anos come cola. Só que esse cara, a filhinha tinha feito uma carta pro pai. Tinha feito uma carta. E Deus... Você percebe?
Quantos seres humanos estavam naquele top e viram a mesma nuvem e falou, velho, uma nuvem. Só que ele só viu uma nuvem, né? a mão. Porque pra ele, que era um cara que tinha uma vivência, ele era físico. Ele era químico, sei lá, acho que era químico. Então ele falou, aquilo ali é um emaranhado de água, vapor. Eu ia olhar e falar, é uma nuvem. Porque eu não sou químico. É uma nuvem. Ele foi pensar no que era a molécula do negócio. Percebe? O ser humano ele é muito subjetivo. E ele é muito único. E é nesse ponto que eu falo que Deus é maravilhoso. Deus nunca se colocaria dentro da caixa da religião. Você falou o que eu acredito 200%. Jesus veio, nasceu no povo judeu, que é o povo que nós sabemos historicamente pela Bíblia. E as pessoas, mas eu não acredito na Bíblia. Cara, 40 autores, 1.500 anos, 3 continentes diferentes, e você vê um pastor de ovelhas falar a mesma coisa do que um cara que era estudado, e as coisas têm correlação. Então, você não precisa acreditar, mas é um pouco difícil. Jesus vem e se cumprem, não sei, quase 300, se não foi 300 profecias se cumpriram com a vinda de Jesus. Então, assim, eu particularmente suspeito que é verdade, né? Eu acredito com todas as forças da minha vida que é verdade. O que tá na Bíblia. E aí você vai ver Deus, cara, querendo as pessoas querendo colocar Deus numa caixa da religião. Jesus vem nesse povo, porque era profético, ele tinha que nascer no povo judeu, mas ele não entra. Cara, Jesus poderia ser o melhor escriba do mundo. Fariseu ia deitar na mão de Jesus. Quer conhecer mais de lei do que quem estava presente e na concepção do mundo? E Jesus se desfez do título, se desfez do conhecimento humano, se fez humilde, se fez servo, para mostrar que qual é a verdadeira religião? Cuidar dos pobres, da viúva, amar o teu próximo. E não se corromper. Ponto. Então, o legal do Legendários, e é por isso que nós estamos falando sobre isso, ele é uma ferramenta para resgatar o homem que você nasceu para ser. Então, se o seu marido, se o seu filho, se o seu irmão, não preciso disso, fala, cara, não é você que precisa, é todos os homens precisam resgatar a essência. Como vai acontecer? Eu não sei. É uma ferramenta que Deus criou. Então você pode acelerar o processo. Você pode, talvez, eu queria ter feito isso aqui em 2017. Se eu soubesse que existia um Legendários, eu teria pego o avião e ido lá na Guatemala fazer. Quanto tempo eu teria, talvez, desfrutado mais o meu caminho? Ou não. Ou eu fiz no momento certo, na hora certa. Por quê? Ser chamado é da parte de Deus. Ouvir o chamado e ser escolhido é a tua decisão. Deus, ele não leva em consideração os tempos da ignorância. Então, você vai falar assim, mas eu conhecia a Bíblia. Eu conhecia a Bíblia no passado, antes da minha conversão. Mas eu era ignorante, eu não conhecia Deus. Então, por mais que eu sei que eu me arrependo pra caramba dos meus pecados, eu vejo a misericórdia de Deus, porque eu era ignorante. Agora, o problema é quando você quer ser ignorante, você não quer conhecer, você não aceita as propostas de Deus de se manifestar na sua vida. O apóstolo Paulo, né? Grande apóstolo dos gentios, né? Escreveu aí cerca de 70% do Novo Testamento. Era alguém que tinha conhecimento, né? Alguém super religioso, né? Alguém instruído, não era bobinho, para bobinho não servia. Mas não conhecia Deus, exatamente o que você falou, né? Teve que ter um encontro. Ele matava por um Deus que ele não conhecia. Exatamente. Olha que coisa absurda, né? Paulo era... Eu gosto de Paulo demais na conta. Então, eu vou chegar no céu, aquele abraço em Jesus, né? Aquele básico. Mas a primeira pessoa que eu vou trocar ideia é com Paulo. Mas tranquilamente. Eu e as minhas devagações, mas eu gosto demais de Paulo. Eu também. Cara, Paulo tinha uma fé tão violenta em Deus que ele matava. Quando ele... É que, cara, se a gente entrar aí, já entra eu e as minhas estudo e vou indo pra psicologia, mas você vai ver Paulo lá quando Estevão morre, né? Você vê Paulo já incomodado com aquilo. Ele já tinha algo no coração dele que não estava legal. E aí quando Paulo fica cego... Não, perdão. Antes de Paulo, né? Ficar cego, antes de passar por todo aquele processo, é dito aquela fala, né? Eu vou mostrar... Paulo, qual é difícil... Não. Quanto que é difícil lutar contra os agrilhões de Deus.
Foi antes esse aí, o quanto deve sofrer, é quando o Ananias vai lá falar com ele. Eu acho que Paulo já estava num processo onde ele estava questionando se o que ele estava fazendo realmente era por Deus. Quando ele fala que perseguia, porque ele fala, ó, eu perseguia, prendia, torturava e fazia tudo isso com muita raiva, com muita ira em algumas traduções. Cara, você não tem raiva do que não te incomoda. Ó, eu tô cumprindo o que é a minha função. Eu estou cumprindo, eu vou prender. Mas ele fazia com raiva. Isso é uma conjectura, tá, gente? Mas eu fico pensando, cara, Paulo no fundo já sabia que o que ele tava fazendo não era... Ou ele falava, cara, esse povo deve estar certo, mas eu vou ter que assumir que eu tô errado. E tudo que eu fiz agora, até agora foi a troco de quê? Então, às vezes, o que impede um homem de subir a montanha é porque a gente tem um orgulho. A gente sabe que a vida não tá correta. A gente sabe que a vida não é a completude do que nós podemos viver nessa terra. Mas é o orgulho de olhar e falar, cara, eu tô errado. Eu estou sendo um marido medíocre. Eu estou sendo um pai ausente. Eu estou sendo um homem fraco. Isso é difícil. É muito difícil. Olhar pra dentro e falar, a responsabilidade é minha. Né? Se a minha família está fragmentada, o problema é meu. Isso não é machismo. Pelo contrário, isso é a verdadeira masculinidade. É o homem entender que ele é uma pedra central na casa dele. Cara, eu tenho pavor quando o cara fala assim, eu sou o sacerdote do meu lar e eu que mando. Eu falo, cara, você lê Bíblia? O papel do sacerdote não é mandar em ninguém não, é manter o fogo do altar aceso. Esse que é o papel do sacerdote. É ver se a candeia tá com azeite, é ver se o pão tá ali, é ver se a palavra. Um dia, se quiser, a gente troca uma ideia desse negócio do tabernáculo. É um processo, cara. O tabernáculo, toda aquela... Eu achava que era tudo nada a ver, né? Mas tem tudo Tudo tem significado. Cara, né? É lindo quando você entende que tem um processo para você chegar no Santo dos Santos. Não mais aquele Santo dos Santos separado de Cristo, mas é um processo de purificação, de adoração, de leitura, de alimento. Cara, é lindo. Esse é o papel do homem. É quando, né, aquela música, né, vou dizer para Moisés, suba no meu lugar. É o que a gente faz. Terceiriza, né? Ora por mim lá, Josimar. Ô, pastor, vai lá em casa orar com a minha esposa, comigo. Cara, você é o homem da tua casa. Então, quando nós sabemos quem somos, nós podemos começar a dar um caminho diferente. A gente pode começar um caminho. Paulo, falar o que de Paulo? Paulo, quando se converte, quando ele tem as escamas caem dos olhos... A virada mesmo, né? Ele entrega 200% dele. Ele não para em nenhum minuto. Sabe? Ele é um cara fora da curva, dentro da personalidade que ele tinha. Paulo não vira pastor de igreja. Tanto que ele fala, eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Cristo. Entre aspas, não a minha vontade, né? Porque quem ia querer? Só faço o que que Deus propôs pra mim, né? Ele vai dizer que, perfeito, que ele faz aquilo que foi proposto pra ele, nada além daquilo que foi proposto, né? Ele fala, apóstolo pela vontade de Cristo, mestre, pregador ou evangelista, depende da sua versão. Ele sabia quem ele era, cara. Você pega Paulo com aquela personalidade forte dele, com aquele temperamento pauleira dele, baita de um apóstolo, e fala assim, não, você não pode ser apóstolo porque você não andou com Cristo. Você sabe que teve esse bafafá, né? Na escolha ali de Matias, se não me engano. Não, você não pode. Ou melhor ainda, não, Paulo, você agora vai se tornar um pastor da igreja de Filadélfia. Ele matava todo mundo, velho. 2 anos ele já não tava aguentando, não, porque aquele cara tinha um chamado pra plantar igrejas, pra ser um mestre. Então, quando você entende quem você é e se alinha com a vontade de Deus, cara, acabou, né? Tem que cortar tua cabeça pra te parar. Um homem posicionado... Foi o que fizeram, né? Então, um homem posicionado, e quando os homens do nosso país, talvez através dessa ferramenta, por isso aqui, não é um Deus. Isso aqui é uma ferramenta. Se posicionarem, brother, é só cortando a nossa cabeça, velho. E digo mais, meu irmão. Nós estamos aqui, 2000 não sei quantos anos depois, falando desse homem. Ou seja, o cortar a cabeça não foi o ponto final ainda. Porque nós estamos falando quantas e quantas pessoas... Eu imagino que Paulo nunca passou na cabeça dele, né? Que as cartas que ele escrevia ali, 2000 não sei quantos anos depois, iria pessoas ler aquilo ali, e aquilo ali ia ser a doutrina das igrejas ia ser fundamentada sobre os seus escritos.
Ele nunca imaginou que as pessoas conheceriam Cristo 2000 anos depois por causa da mensagem da vida dele, né? Do se entregar dele. Então, é realmente muito inspirador. A vida de Paulo, eu também tenho essa curiosidade de trocar umas ideias com eu ele. curti ele demais, hein? E aí eu fico imaginando Paulo olhando para a nossa geração e falar assim, cara, e aí, o que vocês fizeram lá na geração da tecnologia? Na geração de que tudo se resolve com clique? O que vocês fizeram lá? E aí vai ficar difícil para nós, né? A tal da desculpa que você falou, né? Que desculpa nós vamos dar para quem tinha muito pouco e fez muito? A nossa geração tem muito e tem feito muito pouco. Eu vejo que a gente precisa se posicionar, precisamos, sabe, falar desse amor de Cristo. Precisamos lançar a semente, precisamos trabalhar, né? O Senhor Jesus fala assim, ó, orem para que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande, né? Tem muita coisa pra gente fazer. Eu não consigo entender, assim, me dá um pouco de fissura, sabe? Me deixa muito triste ver a igreja se degladiando entre si. Cara, o mundo tá perecendo. O mundo tá perecendo. Eu gostei muito, vi um pastor falando esses dias, olha, a gente vai ampliar a igreja, não é porque a gente precisa de mais conforto, é porque tá cheio de gente perdida ali, cara, a gente precisa receber essas pessoas aqui dentro, a gente precisa de espaço para elas. Nós, e eu me coloco primeiro da fila, né? Como que fala? O menor dos servos, o pior dos pecadores. Nós vivemos um evangelho muito confortável. Sim. Uma coisa linda que acontece na montanha, e eu não posso mentir, você sai do seu conforto. Você começa a ver que a sua vida é muito mais maravilhosa do que você imagina. Nós vivemos um país onde nós temos liberdade religiosa, por enquanto. Nós podemos proferir nossa fé. Se a gente estivesse num país que não pode proferir a fé, nós podíamos a qualquer momento ser invadidos aqui, presos e mortos. Porque estamos gravando um podcast sobre Jesus. E era o que acontecia na época de Paulo. Muito, e ele que fazia, né? O pior é que ele ainda estava envolvido. Mas depois ele percebe. Quando conjecturam, qual é o espinho na carne? Cara, todo mundo tem um espinho na carne, todo mundo vai ter um problema. Coloca um capacete, de preferência da salvação. Por isso que nós temos lá em Efésio aquela descrição, né? Aquela descrição de uma armadura. Porque a vida vai ser uma guerra. Só que sabe qual é a pior? A pior é um homem não posicionado. Eu tô lendo, um dos livros que eu tô lendo é um livro de 1880. Foi um contemporâneo de Spurgeon. Michael... Esqueci o segundo nome dele. E ele tá falando só sobre Davi. Os salmos davídicos olhando por uma perspectiva muito... É uma leitura pesada, muito antiga e tal, mas é legal. E ele vai falando sobre esse Davi. E eu vou olhando para Davi e falo, cara, Davi foi um homem que não perceber que ser um homem radical no sentido do que é certo, foi dando vários problemas na vida dele. Aí a gente fala assim, mas isso começou com Batseba. Não começou com Batseba, velho. Começou lá atrás, quando ele quis levar a arca num carro de boi. Quando ele não sentou e procurou conselhos, ele não procurou... Davi decidiu sozinho. Nós vamos levar a arca e pronto, acabou. Pegou a galera, faz festa, faz fusarca, bota no carro de boi. E deu ruim, né? Homem que anda sozinho vira presa fácil. Naquele momento ele não chamou, como ele fez um pouco mais à frente, os levitas, os líderes, os sacerdotes. Falou, gente, como que a gente vai fazer? Ele tomou a decisão sozinho, porque agora o cara que tinha sido perseguido, o cara que tinha sido injustiçado, o cara que tinha sido traído, estava no poder. E aí nós, como homens, achamos que nós temos muito poder quando Deus nos coloca numa posição de poder. E é aí que a gente se engana. O poder, na verdade, é a capacidade de fazer coisas para Deus. É a capacidade de potencializar o que Deus tem na sua vida. Então ali, Davi toma uma decisão errada, custa a vida de usar. Naquele momento usar, estava no lugar errado, na hora errada. E talvez, Josimar, a gente não entende quando acontece um BO na nossa vida. Quando acontece uma coisa ruim. Só que talvez isso é o que te prepara para no futuro você não cometer uma sequência de problemas. Uma sequência de erros, de pecados, de concessões que vão custar muito caro. Se aquela arca cai naquele momento, isso é uma das minhas meditações nos últimos dias. Se aquela arca cai, se Uzá não estava ali, não tivesse ali para segurar, né? A história, para quem não conhece, ele estava do lado da arca, o boi tropeçou, ele foi segurar a arca, foi de arrasta.
E Davi ficou revoltado com quem? Não foi com ele. Que fez o errado, que carregou a arca Que tomou da decisão maneira errada. precipitada. Porque a arca era para ser carregada nas costas do sacerdote. Homens, nós temos que levar a arca para nossa casa. Aí Uzá morreu. Davi se revoltou com Deus, porque ele achou injustiça. E nós, às vezes, fazemos isso. É injusto o que está acontecendo comigo. É injusto o que está acontecendo com o meu negócio. Só que a gente não para olhar o que a gente pode ter deixado, às vezes, de buraco. Qual foi o comportamento que a gente está tendo que não está sendo condizente com o homem que Deus quer para nós? Quer que nós sejamos? Uzá morreu. Aí a arca fica na casa de Obed-Edom, abençoada lá, né? Aí Davi chama a galera, como que a gente vai fazer? Se aquela arca tivesse caído, isso é só uma conjectura. Eu não faço ideia do B.O. que ia dar pra Davi. Não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Porque você vê relatos de povo que roubou a arca, é bucha. É, bucha. Mas talvez aquilo teria colocado Davi numa postura de homem legendário mesmo. Que é assim, sim, não. Que não dá jeitinho. Que faz o que tem que ser feito. E daquele dia em diante, Davi talvez tomaria uma postura extrema. Porque lá na frente, quando era pra Davi estar na batalha, Davi estava em casa. Uhum. Quando nós, homens, estamos no lugar errado, fora da posição que Deus quer que nós estejamos, você vira presa fácil. Era pra Davi estar na batalha, cara. Ele não teria tido problema com Betseba. Ele não teria acabado com a descendência de Uzias. É um estrago grande, né? Estrago grande. Hoje eu estava refletindo sobre a responsabilidade, a honra e a responsabilidade. Elas andam juntas, né? Às vezes, nós como sacerdotes, né? Você bem disse, né? É uma posição de honra. Eu me sinto honrado de ser o sacerdote da minha casa. Só que também é uma posição de responsabilidade, né? E é uma posição que você não pode terceirizar. Porque quando você passa, eu vejo assim, muito triste, né? Os homens às vezes passarem essa responsabilidade para a mão das mulheres. E por mais que as mulheres bem intencionadas que sejam, isso se torna um fardo na vida delas, porque elas não foram planejadas por Deus para exercer esse ofício. Então elas fazem do jeito que dá, às vezes a muitas custas, mas com certeza nenhuma mulher quer. Lá no seu íntimo, ela não tem o desejo de ser o sacerdote da sua casa. Por quê? Porque isso vai gerar para ela um desconforto, um fardo, né? Quando você tem um homem omisso em casa, vai gerar um desconforto, vai gerar um fardo, vai gerar uma sobrecarga para essa mulher. E com certeza lá em casa melhorou muito. Quando eu entendi esse chamado de Deus para minha vida, quando eu me posicionei, meu casamento mudou, a forma de eu me relacionar com os meus pais mudou, tudo mudou. Quando você entende teu ofício, essa sua responsabilidade. Mas hoje eu faço com leveza, porque é uma honra. É meu, esse privilégio é meu de fazer isso. Meu irmão, cara, já foi mais de hora, cara. Agora vai ser 5 da tarde. Nós começamos às 3h30. O papo vai longe, vai longe. E eu ficaria tranquilamente mais um tempão. Tranquilo. E nós ia tomar uma garrafa de chimarrão aqui ainda, ia comer um pouquinho mais de amendoim. Mas, meu irmão, precisamos encerrar, porque senão fica comprido demais e eu tenho que ter uma desculpa pra gente fazer uma segunda edição. E eu venho com o maior prazer do mundo. Qualquer dia desses. Aí nós vamos fazer diferente, nós vamos, quem sabe, fazer um papo de terapeuta. Fechou. Eu venho como conselheiro, como psicólogo. Isso. Vamos alinhar uma outra live aí. Fechou. E eu gosto muito, esse é um assunto que me interessa bastante, cara. E engraçado, era uma coisa que eu era muito cético, assim, eu não gostava. E quem me ajudou muito, tem que confessar, foi a minha esposa. Minha esposa sempre foi à frente de mim em tudo, como relacionamento com Deus, com o desenvolvimento humano. Ela sempre falava, não, você precisa estudar um pouco mais, você precisa se aperfeiçoar nisso. E eu quero agradecer a vida dela e agradecer a Deus por ter colocado uma mulher sábia no meu caminho. Sábia, não sabiá. Eu vi você falando, eu só pensava nisso. Uma mulher sábia, ela edifica a casa. Cara, mulher sábia, ela potencializa o homem. Lá em Provérbios está escrito que não talvez com essas palavras, né, mas eu vou usar as minhas palavras aqui, que a mulher, ela tem nas suas mãos ali, ela consegue colocar o marido para sentar entre reis e príncipes. A mulher, Provérbios 31. A mesma mulher, ela consegue fazer isso, como ela consegue também jogar o marido para ser um mendigo. Então o poder, eu falo isso aqui sem medo de errar, o poder da bênção e da maldição.
Se a mulher souber que essa chave está nas mãos dela, meu amigo, Cara, explode. Eu falo que, pra gente encerrar, a mulher e o homem não é uma competição. Pelo contrário, é um time. A matemática divina, eu falei que Deus usa a matemática, mas a matemática divina ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Quando você pensa em dízimo, a matemática divina é diferente. 1 mais 1 não é 2, é 1. Nenhum momento você vai ver na Bíblia falando assim, a metade do Josimar é a metade da laranja da... Como que é o nome? Karine. Da Karine. A metade da laranja... Não, cara, são duas pessoas completas que juntas, elas não se tornam duas, elas são umas. Elas são uma. Você não fragmenta esse um depois. Então, uma mulher e um homem alinhados, falando a mesma língua, e isso não quer dizer que não vai ter conflito. Pelo contrário, sem atrito não tem fogo. O que... Se você quiser que seja até o próximo tema, é uma área que eu me aprofundo muito, que é relacionamento. Show. Respeito, desejo e admiração. Se você tiver esses 3 pilares no teu relacionamento, sólidos, brother, não tem nada. Não tem o cordão de 3 dobras? Que é o cordão de 3 dobras. Respeito, desejo e admiração. Uma mulher que consegue ter esses pilares, ser esses pilares, e o marido também, cara, o casamento voa, e o nosso objetivo como homens é entregar, quando chegarmos lá no céu, falar, peguei uma princesa, peguei uma filha sua, cuidei e tá aqui melhor do que eu peguei. Tá aqui uma rainha. Tá uma rainha. Uma princesa, você vê o sucesso de um homem pelo jeito que a mulher dele anda. Se ele anda esculhambado, não tem problema. Mas se a mulher dele andar esculhambada, esse homem não tem sucesso. Gostei dessa definição. Meu irmão, mais uma vez quero te agradecer. Tamo Obrigado, junto. meu irmão, de você ter disponibilizado esse tempo de qualidade. E eu sempre falo, cara, é um registro histórico, cara, isso, né? Se alguém não derrubar a nossa live, ela vai ficar aí, cara. Vai ficar aí pros nossos netos, pros nossos filhos, bisnetos, tartaranetos assistirem, né? E você falou de escrever livro, né? Eu falo que a internet hoje, né? Esses vídeos que a gente posta, essas lives que a gente faz, é um registro histórico. Como o livro é, a internet, ela vai proporcionar, com certeza. Eu fico imaginando, tem essas doideiras, eu fico imaginando meu filho lá, assisti uma live lá do meu pai, assisti com o filho dele, com o neto. Aí tá lá o pai ainda... Gostei disso. Pra deixar pra posteridade. Cara, é uma coisa que fala muito no meu coração, muito forte, de deixar um registro histórico pra posteridade. Então, é o fruto. O fruto vai vir aí, o fruto do nosso trabalho, e não só a nossa posteridade, porque tem alguém que vai cair nessa live aí, que vai assistir essa live, com certeza, tantos assuntos que nós falamos aqui, alguma coisa a pessoa vai se identificar com o que nós falamos, e que seja uma única pessoa, né? De Abraão, que era uma única pessoa, saiu nações, né? Então, a partir de uma única pessoa, com certeza, vai vir nações. O poder de uma decisão, de uma pessoa, uma virada de chave, vai mudar a história de toda a família. E se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa, quiser mandar, manda pro Josimar, manda pra mim, porque eu gosto de pergunta. O mundo é formado por questionadores. Com certeza. Vou deixar o @ do Danilo Barbosa. É Danilo P. Barbosa o meu Insta. Danilo P. Barbosa. Eu vou colocar abaixo aqui na descrição também do vídeo para que você possa se conectar com ele. Segue o Danilo, ele tá mais agora fiel lá nos vídeos, né? Tem alguns vídeos feitos, né? Que o Minuto de Sabedoria é uma coisa que eu já sempre fiz. E aí, esses últimos meses, agora escrevendo mais, eu acabei deixando um pouco a mão, mas hoje de manhã eu já tinha tomado uma puxada de orelha, já tô tomando a segunda. A terceira é só se você for muito orelha mesmo. Aí tem que apanhar de cinta, igual dizia minha mãe. Mas é isso. Segue o Danilo lá nas redes sociais dele, troca ideia. Você viu que é um cara que tem bastante conhecimento, alguém que tem dedicado bastante tempo com Deus e tem muita sabedoria. Fiquei honrado de te receber aqui e com certeza vou assistir essa live com bastante calma, porque você falou muitas coisas interessantes que eu gostei muito de ter você aqui, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço, ficamos por aqui. Até mais. Tchau.